A prova do IME é uma prova bastante complexa. Quando a gente compara com outros vestibulares, a gente consegue ver que é um dos vestibulares mais difíceis do Brasil, tanto o IME quanto o ITA. E muitas vezes a gente tem dificuldade sobre como vamos começar. Eu lembro que eu manifestei o desejo de fazer a prova do IME mesmo, me preparar para ela, quando eu estava no segundo ano do ensino médio. E aí sempre tem aquela dúvida, como é que eu começo a estudar, como é que eu faço, se eu estou zerado, se eu não conheço nada, como é que eu faço. Eu já tinha uma certa experiência porque eu tinha feito a prova do Colégio Naval, então automaticamente eu ganhei uma base ali em algumas matérias e não comecei do total zero. Mas se você está começando do zero, você está preocupado como você começa, eu vou fazer uma série de vídeos aqui que justamente vai te ajudar nesse ponto. E o vídeo de hoje vai te ajudar na parte de física. Como é que você vai começar a estudar física para a prova do IME? Realmente é uma preparação bem diferente. Alguns cursinhos colocam todo mundo junto, AFA, Escola Naval, EFON, IME, bota todo mundo junto e salva-se quem puder. Mas isso não é uma abordagem legal, porque a prova do IME ela é uma prova bem diferente dessas outras provas. Embora a matéria, de uma forma geral, seja muito parecida, o nível de cobrança dessa matéria ele é bem diferente. Obviamente na prova do IME, na prova do ITA, o nível ali de cobrança ele é muito mais aprofundado, muito mais técnico e muito mais difícil. Então, não menosprezando as outras provas, tá bom? As outras provas também são difíceis e tem ali o seu público-alvo. Mas para quem quer fazer a prova do IME, sabe que vai ter que ter uma base teórica e uma base também matemática bem aprofundada para conseguir fazer bem essa prova. E também tem a questão do formato da prova ser diferente. No IME você tem uma parte ali que são provas discursivas, então você tem que saber escrever bem e tudo mais. Eu não vou abordar tanto isso hoje, meu foco mais é tentar falar na parte de física. Você que chegou agora, quer estudar para o IME, está aí no ensino médio, já tem esse desejo, o que você tem que fazer para se preparar, tá? Então eu vou te dar aqui realmente algumas dicas de ouro, algumas indicações de livro, algumas indicações de estudo para você realmente conseguir se dar muito bem na sua preparação. Então vamos aos fatos. Você precisa, primeira coisa, ter uma base boa em matemática, sim, para que você consiga progredir na física. Então as coisas meio que tem que progredir junto, tanto a física quanto a matemática. Você tem que seguir elas de uma forma em conjunto. Então não deixe de estudar, por exemplo, a parte de funções da matemática, principalmente algumas partes ali de geometria, que envolvem relações entre ângulos, que isso aí vai ser utilizado lá na física, tá? Não tem jeito, você tem que saber essas coisas. Então não vou abordar muito aqui como você vai começar a estudar matemática, vou deixar isso para outro vídeo, mas já quero deixar isso bem claro. A física ela vai beber da matemática, não tem jeito. Então se você tiver uma base muito fraca em matemática, você tem que reforçar esses pontos, reforçar aí essa questão da matemática para você conseguir ter um bom resultado. Então, pensando na física, imagina que você começa hoje, eu vou indicar aqui alguns livros que vão te ajudar. A primeira coisa que você tem que fazer é você ter uma forte base teórica. Você vai ter que realmente sentar ali com calma e conseguir uma base teórica que você consiga compreender bem os conceitos, conseguir explicar bem os conceitos, para você também, posteriormente, ter uma base mais técnica de cálculos, isso também é importante. Mas a base teórica ela é importante. E o livro que eu indico para você fazer isso é o livro Física Clássica. É um livro que geralmente você não vai encontrar muito aí vendendo em algumas livrarias, você vai encontrar em sebos, e eventualmente se encontra um ou outro online, eu acredito. Mas a questão do Física Clássica é que ele é um livro muito bom para essa questão da base. Ele vai te aprofundar. Tem outros livros de física bons? Tem os tópicos de física, tem ali alguns outros livros que também têm essa proposta. Mas o Física Clássica, em termos teóricos, ele é muito bom. Ele consegue ser aprofundado em muitas coisas que ele tem que ser aprofundado, ele tem bons exercícios. Eu lembro que a primeira coisa que eu fiz no segundo ano do ensino médio foi matar todas as físicas clássicas. Então eu fiz todos, né? São 5 volumes e eu fiz todos os volumes para conseguir consolidar minha base em física. Óbvio que você tem que estar sempre revisando, tá? Não vou aqui chovendo uma olhada. Tem vídeo aqui no canal que fala sobre a importância de uma revisão bem feita e como fazer uma revisão, se você tem interesse nesse tipo de vídeo. Não deixe de conferir também os outros vídeos aqui do canal. Vai ter um card aqui, possivelmente te indicando. Não vai ver esse vídeo agora, tá? Continua comigo, depois você vê o vídeo da revisão. Mas o que eu quero que você entenda é que você tem que fortalecer a tua base. Então física clássica é uma boa medida. Depois que você fez isso, uma parte muito importante da física em geral é a mecânica. Se você é bom de mecânica, você já tem uma grande chance de conseguir ir bem nas outras partes também. Então a mecânica é muito importante. Então para o IME, para o ITA, eu indico muito o livro do professor Renato Brito. Aqui ele está aqui exatamente atrás de mim. Eu vou puxando alguns deles para vocês conseguirem entender. Então tem o professor Renato Brito, né, que é um baita livro, então é um livro é bem divertido, né, tem uma parte aqui engraçada, tem uma personagem, né. Tem gente que não gosta, né, tem um pessoal que não curte muito a Claudete, que aparece aqui no livro, mas assim, o livro ele aprofunda muito bem a parte de mecânica. Tem muita coisa de física que eu só fui entender mesmo quando eu li o livro do Renato Brito e fiz ele todo, tá? Ele já vem com tudo resolvido, ele explica muito bem as questões e você vai aprender muita coisa. Claro que tem coisa aqui que, digamos assim, pode ser um pouco
fora ali, né, tem aquelas questões bem assim. Tem uma questão famosa, por exemplo, que é a questão dos três turistas, né? Que é uma questão que veio de outro livro, né, Sarajevo. E aí meio que é difícil cair naquele modelo ali no IME, sabe? Mas é legal tu conhecer, são questões famosas. Eventualmente você tem que conhecer elas. Mas tem que entender que esse livro aqui vai te ajudar muito, tá? Nessa parte da base que você vai precisar. E em termos aqui técnicos, não estou falando mais de base teórica. Você vai ter que ter uma base de questões. Você tem que ter uma base de conhecer como se resolve certas questões. A ideia de você resolver tudo, pelo menos primeiro com letra e depois jogar os valores, né? O Renato Brito trabalha isso muito bem. Trabalha muito bem essa questão para você entender isso. E muitos exercícios trabalham essa questão aqui. Então esse aqui basicamente trabalha muito a questão de cinemática e leis de Newton. E o restante da mecânica é visto no volume 2, que é o outro livro que está... eu acho que ele não está ali. Né? Mas, bom, tem o volume 2 também, que é muito bom. E, assim, são bons livros que vão te ajudar muito a conseguir ter uma base de questões muito boas. Eu acredito que com o Renato Brito e com essa base de física clássica, tu já pode ir para as provas, que você vai conseguir realmente fazê-las muito bem. É claro que você vai ter que ter outras questões boas ali naquela parte de ótica, de ondulatório e outras questões. E aí é legal tu pegar o tópico de física e tudo mais e já ir direto para as provas. E é claro que as provas, em geral, elas são realmente bem complexas. E se você tiver, assim, com bastante tempo para preparação, por exemplo, você começou a se preparar antes aí do concurso em si, tá no ensino médio e tudo mais, então eu recomendo essa coleção que está atrás de mim, né? E justamente essa coleção aqui de livros. Deixa eu pegar um para vocês verem. Hoje virou muita indicação de livro, né? Mas é algo bom, né? Isso aqui ajuda muito. Que é uma visão analítica do movimento. É um livro espanhol, é um livro extremamente bom. É lá de editora Bestseller. E ele é muito bom porque ele tem aquele tipo de questão que o IME gosta, né? Que você mistura várias coisas. Você tem um problema de mecânica, mas tem um problema de termologia junto. Ele tem muitas essas questões aqui. E esse aqui eu não fiz tudo na época porque não deu tempo, tá? Eu comprei ele depois. E não deu tempo de fazer ele todo, né? O Renato Brito eu fiz todos os Renato Britos, o de Física Clássica também, mas esse aqui não. Mas ele, pouco que eu fiz ele, que eu consegui fazer, já me ajudou a entender muita coisa. Então ele é um livro muito bom, um livro muito bem, explica muito bem e vai aprofundar bastante. E as questões dele são muito boas, tem muitas questões resolvidas. Inclusive eu comprei o solucionário na época também, né, para conseguir entender bem ali no detalhe as coisas. Então com certeza esses livros aqui vão te ajudar muito nessas outras partes que o Renato Brito não tem, né, como a parte de ondulatória, a parte de ótica, eletrodinâmica e por aí vai. E por fim, eu queria também falar dos livros olímpicos, né, como o Sarajevo e tudo mais, que são livros que, assim, sendo bem honesto com vocês, depois de ter estudado muito para essa prova e graças a Deus ter conseguido passar, eu não acho que eles sejam tão eficientes assim quanto o pessoal diz por aí, tá? Os livros olímpicos, eles são legais, eles desafiam, só que o Sarajevo tem umas paradas que parece que vem do além, assim, parece que o cara pegou uma cartola e tira um coelho, é um negócio meio complicado. Eu não acho que vai ajudar tanto na tua base, assim, na tua base matemática. Mas, de qualquer forma, se você tiver com tempo livre, você pode fazer. Mas nunca deixe de fazer as provas do IME, muito importante. As provas do IME são um excelente termômetro para você entender como o IME cobra as coisas. E entenda uma coisa, cara, a prova do IME nunca dá para fazer tudo, a menos que você seja um cara super dotado, muito bravo aí, é difícil tu conseguir fazer tudo, gabaritar, assim, é bem complicado. A questão é tu garantir os pontos ali, pegar as questões que você consiga fazer e bem nelas, e aí conseguir somar bons pontos pra você conseguir aí ter uma nota que te classifique, tá? Então entenda isso bem, isso é um ponto que muitas vezes o pessoal acha, não, mas eu nunca, como é que eu vou fazer isso aqui? Pega as questões ali que realmente são boas, as questões que são mais tranquilas, mais fáceis, identifique isso e faça elas e vá bem nelas. Né? Fáceis e médias, tá bom. Tem sempre uma questão aloprada de matemática, sempre uma questão aloprada de física e de química, a gente sempre sabe disso, né? E evita elas, a menos que você seja, como eu falei, um cara superdotado, que bom, né? Deus te abençoe, e que bom que você é uma pessoa agraciada com esse dom, né? Mas a maioria das pessoas não são assim, eu não sou assim, então é legal você seguir essas dicas que eu falei, eu acho que elas vão te ajudar muito a construir essa base. Você precisa de uma base teórica forte e também de uma base de questões. Você tem que ter esse banco de questões para você se lembrar, e aí quando você estiver fazendo as questões, você vai lembrar, eu fiz a questão tal e tal, era assim, essa aqui deve seguir o mesmo caminho. Você vai acumulando esse banco de questões e, consequentemente, tendo aí um bom resultado, tá bom? Obrigado por ter ficado até aqui. Lembrando que você está no canal do Professor Moisés Xavier. Se você ficou aqui até o final e gostou, curte aqui o vídeo, se inscreve no nosso canal e espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Até a próxima!